Bora lá, pessoal. O assunto de hoje é o lançamento horizontal. Olha só, as conclusões e implicações sobre esse movimento são um pouco não intuitivas, tá? Então, se você tiver alguma dificuldade logo que assistir a primeira vez, fica calmo, assiste a segunda, a terceira, que logo logo você vai compreender os principais resultados, tá, inerentes ao lançamento horizontal. Aqui eu já começo com uma figura, que é uma aplicação prática, tá, do lançamento horizontal, que ao final da aula vai ficar como exercício para você discutir o problema que eu vou apresentar aqui. Bem, a aplicação prática aqui é a seguinte: olha, uma esteira ela tem que ser regulada para que o concreto, né, seja lançado, e veja que lançado horizontalmente, dentro da carroceria de um caminhão que se encontra, né, numa tal posição. Ó, o engenheiro ou o técnico que vai ficar responsável aqui, ele sabe que existe um intervalo de velocidade para que o concreto caia aqui dentro, né? A esteira não pode ficar abaixo de uma velocidade mínima, porque senão o concreto cai fora, né, atrás da carroceria, e nem a esteira pode ter uma velocidade muito alta, porque senão o concreto, né, bate lá na carroceria do caminhão. Então, ao final da aula, você será o engenheiro, né, que discutirá qual deve ser o intervalo de velocidades para esta esteira, né, para que o concreto caia dentro da carroceria. Beleza? Então, bora lá discutir as principais implicações sobre o lançamento horizontal. Bem, antes de propriamente falar do movimento em si, eu vou apresentar para vocês o chamado princípio da independência dos movimentos de Galileu. Para falar desse princípio, eu vou discuti-lo dentro de um aspecto prático. Veja bem, um barco que está atravessando, né, de uma margem à outra, num rio que tem correnteza. A velocidade de correnteza do rio é de 30 quilômetros por hora. A travessia é de 5 quilômetros, né? A travessia de uma margem à outra, essa distância perpendicular às margens, né? E o motor imprime ao barco uma velocidade aí de 50 quilômetros por hora. Bem, esse barco ele está num movimento composto, né? Em geral, os corpos, quando se movimentam, né, eles apresentam uma composição de movimento. O que seria isso? O movimento resultante do barco, na verdade, pode ser entendido como uma composição de outros dois. Veja bem, ele é arrastado ao longo da horizontal, enquanto o motor imprime, né, a ele uma velocidade aqui que a gente poderia colocar como vertical, né, segundo os eixos aqui y e x. E aí o resultado disso, né, é que o barco se desloca ao longo desta diagonal. Bem, o que não é trivial aqui, e o que eu vou te contar agora é o seguinte: o movimento do barco perpendicular à margem, ou seja, essa velocidade aqui de 50 quilômetros por hora, é a única que interfere no tempo de travessia. Você pode achar isso estranho, né? Por isso eu disse que essa aula aqui ela tem discussões não intuitivas, tá? Você pode pensar assim, professor, mas como? Se não tivesse correnteza, o barco simplesmente iria percorrer a distância de 5 quilômetros. Mas tendo correnteza, ele é obrigado a andar uma distância maior. Bem, como resolver, né, esse aparente paradoxo? Então, o que eu estou querendo te dizer é o seguinte: tendo correnteza, ele anda uma distância maior e gasta um certo tempo de travessia. Se não tivesse correnteza, ele percorreria esta distância e gastaria ainda o mesmo tempo. Bem, a gente pode resolver isso de duas formas. Veja bem, aqui a distância é maior, tá? Mas a velocidade resultante também é maior, né? Então, esse vetor velocidade é maior do que esse. Mas, né, eu não quero que você pense dessa forma, tá? Tem uma forma ainda mais fundamental para a gente entender por que o tempo de travessia
só depende da velocidade que o motor imprime ao longo desta direção. Está em foco aqui o chamado princípio da independência dos movimentos perpendiculares. Tá? O princípio de Galileu diz que dois movimentos perpendiculares entre si, em geral, eles ocorrem de forma independente um do outro. Bem, na prática, a tradução desse princípio seria mais ou menos discutir o seguinte: olha, o movimento de arrasto da água em nada pode contribuir para o barco atravessar o rio mais rapidamente, né? Essa velocidade horizontal não acrescenta em nada na velocidade que o motor pode imprimir ao longo desta direção. Por exemplo, se o motor quebra, se o motor é desligado, o barco simplesmente vai na horizontal, comprovando a ideia do princípio, né? A água simplesmente faz o barco descer rio abaixo, não o ajuda a atravessar o rio ao longo desta direção. Então, como essa velocidade não pode contribuir em nada para aumentar a velocidade que o motor pode imprimir ao barco, né? Esta é a única relevante para o tempo de travessia. Tá? Então, lembrando que não tem paradoxo aqui. A distância é maior, né? Você poderia pensar assim, aqui a distância maior deveria gastar mais tempo. Não, mas a velocidade resultante também é maior. Tá? E dessa forma, os movimentos perpendiculares, né, que compõem o movimento total do barco, são independentes. Sendo ainda mais claro no que significa essa independência, né, eles ocorrem de forma independente, significa dizer o seguinte: olha, um ocorre da maneira como se o outro não existisse. Ou seja, tendo ou não correnteza, essa velocidade não sofre qualquer influência da velocidade de arrasto. Tá bom? Então, se você tivesse que calcular, por exemplo, né, o tempo de travessia, tempo é distância sobre velocidade. Então, você pegaria os 5 quilômetros e dividiria por 50 quilômetros por hora. Isso daria um décimo de hora, né, para que você consiga atravessar o tal rio, tendo ou não correnteza. Tá? Então, não esqueça este princípio. Dois movimentos perpendiculares entre si, eles ocorrem, em geral, de forma independente. Agora, a gente vai ver esse princípio aplicado ao lançamento horizontal, que é a intenção da aula de hoje. Tá certo? Então, bora lá. Bem, falando do lançamento horizontal, né, é como se fosse aqui um canhão que está, por exemplo, atirando projéteis na horizontal. É interessante discutir essa questão do nome, inclusive, do movimento. Tá? Lançamento horizontal. Quando é que um corpo é lançado horizontalmente? Quando, no momento do lançamento, em t0, tá? O único vetor velocidade existente é ao longo da horizontal. Tá? Em outras palavras, a velocidade dele em y inicial é zero. Claro que depois não é zero porque o corpo vai caindo, né? Pois bem, aqui eu quero lembrar uma coisa lá da teoria de vetores. O que a teoria de vetores ela diz? Olha, ela diz que todo vetor pode ser escrito como a soma de outros dois. Beleza? E enquanto o projétil cai, o vetor velocidade dele é tangente à trajetória. Né? Isso aqui é uma característica de todo o movimento. O vetor velocidade em cada instante é tangente à trajetória. Então, eu vou desenhá-lo num outro instante. Tá aí, olha. Aqui no momento do lançamento, aqui num outro instante. Mas, né, como eu havia adiantado, falado inicialmente, a teoria de vetores me diz, olha, todo vetor pode ser escrito como a soma de outros dois. Aqui me interessa as tais componentes perpendiculares, Vx e Vy, tá? Inclusive aí, né, montadas segundo o método do paralelogramo. Tá? Então, esse vetor, tá, pode ser escrito como Vx e Vy. Ótimo. Veja bem, como é que eu vou aplicar aqui o princípio da independência dos movimentos de Galileu? Tá? Essa é a ideia. Veja que esse movimento, então, o tal lançamento horizontal, ele é um movimento composto. Né? Ele é uma composição de dois outros movimentos. O movimento horizontal e o movimento
vertical. E como diz o princípio, né, dois movimentos perpendiculares entre si ocorrem de maneira independente. Tá? Aqui tem uma restrição para que isso seja uma verdade, mas você não vai se preocupar, porque no ensino médio você sempre vai desprezar a resistência do ar. Então, sem resistência do ar, o movimento horizontal ocorre de maneira independente do da vertical. Por que essa restrição? Porque se houvesse resistência do ar, a resistência do ar afetaria simultaneamente os dois movimentos, e aí eles não seriam mais independentes. Tá? Mas, como no ensino médio você vai desprezar a resistência do ar no lançamento horizontal, então o movimento da horizontal em nada pode afetar o da vertical, e nem o da vertical pode afetar o da horizontal. Uma coisa aqui, só a título de curiosidade, né? Esse vetor velocidade, você pode calculá-lo em qualquer momento, então, pela soma de Vx quadrado mais Vy quadrado, né? Teorema de Pitágoras. O módulo do vetor resultante ao quadrado é a soma dos quadrados das componentes. Tá? E como a gente vai ver logo a seguir, você conhece bem uma maneira de determinar Vy e você também conhece bem uma maneira de descrever Vx. Tá? Então, descrever de maneira independente Vx e Vy é uma forma muito interessante para descrever o movimento como um todo. Tá? Já que aqui, como eu disse, temos um movimento composto, tá? E que esses tais movimentos compostos eles ocorrem de maneira independente. Então, vamos ver isso de forma mais clara? Então, bora lá. Olha só, vendo o princípio da independência de forma mais clara. Para ver isso de forma mais clara, nós vamos propor a seguinte ideia. Olha, no mesmo instante que uma bolinha vai ser lançada do alto de uma mesa, uma outra vai simplesmente ser abandonada no mesmo momento e da mesma posição. Tá? Eu gostaria de discutir com vocês o seguinte, qual delas chega primeiro ao chão? A resposta para tal pergunta também não é muito trivial. Tá? Eu acredito que você está pensando aí que a bolinha azul ela demora mais tempo no ar, né? Então ela bate no chão depois, porque ela percorre uma distância maior. Mas você vai ver que não, tá certo? Bem, para investigar então as implicações da pergunta que foi feita, vamos lá. Primeira coisa, como eu disse lá atrás, sem resistência do ar, tá certo? O lançamento horizontal vai ser discutido dessa maneira. Essa bolinha que vai ser lançada, eu vou chamá-la de bolinha L, e a bolinha que vai ser simplesmente abandonada, eu vou chamá-la de bolinha A. A bolinha que vai ser lançada, no momento do lançamento, ela tem velocidade apenas ao longo de x, né? Porque ela está sobre a mesa. Então, quando ela sai da mesa, o único vetor que ela possui é Vx. Eu vou chamar esse Vx de V0L, tá? Quando ela sai de cima da mesa. Bem, o que eu quero chamar a atenção aqui é o seguinte. Vamos lá. Eu propus, né, no slide anterior que esse movimento ele pode ser analisado, né, ao longo de dois eixos. Nós vamos discutir aqui o seguinte. O que está acontecendo ao longo do eixo horizontal e o que está acontecendo ao longo do eixo vertical. Tá? Olha só, se não tem resistência do ar, a primeira implicação é que não tem aceleração ao longo de x. Né? A aceleração ao longo de x é zero. E você aprendeu que a aceleração ela é a causa da variação do vetor aceleração. Como eu estou discutindo aqui a aceleração ao longo de x sendo zero, o que eu quero dizer é o seguinte, qualquer componente de velocidade ao longo de x, então, deve permanecer constante. Olha só, isso também não é um resultado muito trivial. Né? Num dado momento da queda, a bolinha tem um vetor Vx, como eu já mostrei no slide anterior. Né? Só que eu estou querendo te contar que o Vx em qualquer momento da queda é a mesma velocidade lá do alto da mesa. O motivo está aqui. Ó. Não existe aceleração ao longo do eixo x para causar qualquer alteração no valor de Vx. Então, em outro ponto da queda, o Vx é o mesmo V0L.
Então, primeira conclusão muito importante, né? Já que esse movimento pode ser analisado sob a ótica de uma composição de outros dois, né? Eu estou começando pelo que acontece ao longo do eixo x, né? E estou te contando o seguinte, aquele tal Vx, qualquer Vx que você desenhar aqui, né, em qualquer instante da queda, vai ser o mesmo lá do alto da mesa, ok? Isso quer dizer, então, que o meu V0L permanece constante ao longo da queda, né? Ou o meu Vx permanece constante ao longo da queda. Bem, analisamos aqui já inicialmente alguma coisa em cima do eixo x. Agora vamos ver o seguinte, o que está acontecendo ao longo do eixo y, tá certo? Bem, então agora ao longo do eixo y, Vx a gente já sabe, permanece constante, tá? E veja, justamente a ideia que propôs Galileu, tá? Galileu falou assim, olha, quando você perceber que um movimento é composto por outros dois que são independentes, faça o seguinte, analise separadamente cada um desses movimentos para que você o entenda como um todo, tá? É isso que a gente vai fazer. Primeira coisa, tem aceleração em y? Tem. Esse movimento é acelerado, né? A aceleração em y, inclusive, é a aceleração da gravidade. E é por isso que a bolinha cai, né? Isso quer dizer que o Vy varia no tempo, né? Essa bolinha aqui, a azul, a bolinha L, né? A bolinha L é a bolinha azul. Enquanto ela cai, ela passa a ter um vetor velocidade em y, que varia no tempo. Por quê, pessoal? Porque tem uma aceleração ao longo de y. Uma coisa importantíssima aqui que eu já disse lá no início da aula, né? Como é um lançamento horizontal, no início da queda, quanto valeria o vetor em y? O vetor velocidade em y? Zero, tá? No momento da queda, o Vy inicial é zero. O Vx é zero? Não, o Vx não é zero, mas o Vy zero é zero, tá certo? Bem, então olha aí o que vai acontecendo com o nosso vetor Vy. Nosso vetor Vy ele vai aumentando gradativamente enquanto cai, porque existe uma aceleração que atua a favor desse vetor. Então, no início é zero, mas depois ele cresce, né? Ele cresce segundo a taxa que é determinada pela aceleração da gravidade, tá certo? Bem, mas olha só, a nossa bolinha verde está aqui, né? E eu não falei nada dela ainda e vamos falar agora. Vamos pensar o seguinte, essa bolinha azul quando está aqui, é porque passou um segundo para ela, hipótese, tá? Oh, mas se passou um segundo para azul, passou um segundo para verde também. Lembrem-se, né? As bolinhas azul e verde, elas começaram os seus movimentos simultaneamente. A diferença é que a bolinha verde simplesmente foi abandonada enquanto, né, ela cai ao longo da vertical. Já a bolinha azul foi lançada de cima da mesa, mas elas partiram simultaneamente daqui. Se eu estou com um cronômetro na mão, se passou um segundo para verde, passou um segundo para azul. Eu quero saber o seguinte, elas estão ao longo da mesma linha reta ou não? Será que tem alguma na frente da outra? Tá? E a resposta é, elas estão simultaneamente ao longo de uma mesma horizontal. Tá, por quê? Veja bem, se eu te perguntasse assim, qual é a aceleração que está puxando a bolinha verde para baixo? Aí você vai me dizer, é a gravidade. E se eu te perguntasse, qual é a aceleração que está puxando a bolinha azul para baixo? Aí você vai me responder, é a gravidade. Bem, então notem só. As duas bolinhas são motivadas pela mesma causa para cair. Se o tempo que passa para uma passa para outra, em causas iguais, eu não poderia observar alguma coisa diferente que não fosse esta aqui. Olha, a variação da velocidade para a bolinha y tem que ser a mesma variação em y, né, da velocidade da bolinha a. Olha, pessoal, logo, né, se a velocidade varia de forma igual, elas precisam percorrer a mesma distância ao longo de y. Se essa bolinha aqui desceu, por exemplo, 20 centímetros em um segundo, essa aqui tem que ter descido os mesmos 20 centímetros nesse um segundo, né? Não pode ser diferente. A ideia central aqui é você perceber o seguinte, o movimento vertical das duas tem a mesma causa, e pronto. Eu vou repetir a frase. O movimento vertical das duas tem
a mesma causa. Se tem a mesma causa, logo eu devo esperar o mesmo efeito para o movimento da vertical. Isso quer dizer que eu já estou te dando a resposta lá, então, da nossa pergunta, né? Quem chega no chão primeiro? Elas chegam simultaneamente ao chão. Uma bolinha que simplesmente cai do alto da mesa gasta o mesmo tempo de uma que foi lançada. Bem, professor, mas isso para qualquer velocidade de lançamento? E se a velocidade fosse muito grande, de forma que a bolinha azul fosse muito longe do pé da mesa, ainda assim o tempo seria o mesmo? Sim, porque a causa do movimento vertical é a mesma. O que puxa a bolinha verde para baixo é a mesma causa que puxa a bolinha azul para baixo. Mas e aí? Como é que eu consigo encarar isso, enxergar ou colocar isso aqui, né, dentro daquela ideia do princípio da independência dos movimentos? Tá claro, pessoal. Veja só, né? O movimento de y é independente do movimento em x. E olha como está claro aqui. Qual que é a causa do movimento em y? Gravidade. Qual que é a causa do movimento em x? A inércia dada lá no alto da mesa. A causa do movimento em x não tem nada a ver com a causa do movimento em y. Né? A alteração do movimento em y não pode produzir qualquer causa na taxa de movimento em x. Né? A gravidade só afeta Vy. Em x não tem aceleração. Então, esses movimentos, de fato, são independentes. E é por isso que é razoável, né, se tais movimentos são independentes, ou seja, se o movimento horizontal acontece de uma forma completamente independente do vertical, esse movimento vertical tem a mesma causa do movimento de uma bolinha que simplesmente cai. Por isso, os movimentos aqui são simultâneos. Tá certo? Bem, bora aí para as próximas implicações. Olha só, a próxima implicação agora é discutir o seguinte. Vamos fazer a projeção horizontal do movimento da bolinha azul? Para a gente ver que, de fato, o movimento em x é uniforme, sem aceleração, e o de y variado? Então, vamos lá. Projeção horizontal, o que seria isso? É como se eu pegasse assim, ó, passou um segundo para a bolinha azul. Onde é que seria a projeção dela lá no eixo horizontal? Seria aqui. Passou 2 segundos. Onde é que ela está no eixo x? Então, acompanhe aí, olha, as projeções. Primeira, segunda, terceira e quarta. Então, olha só. Aqui eu tenho a projeção. É como se eu estivesse acompanhando o movimento da bolinha que foi lançada ao longo da horizontal. E olha só o que você vê. A cada segundo, quantos quadrinhos? De 3 em 3. Tá? Então, o movimento dela na horizontal deve ser encarado como um movimento uniforme. Olha, professor, então a bolinha que simplesmente cai, ela pode ser também tratada como a projeção do movimento vertical da esfera que foi simplesmente lançada, né? Pode, olha aqui. Olha a projeção vertical no primeiro segundo. Olha a projeção vertical no segundo segundo. Olha a projeção vertical no próximo segundo e no próximo. E aqui não é uma mera coincidência, tá? Quantos quadrinhos tem aqui? 1. E depois, 3. E depois, 5. E depois, 7. Lembra da aula de queda livre que eu disse para vocês? Um corpo em queda livre, né? Os deslocamentos verticais são proporcionais a números ímpares. Se aqui é D, o próximo é 3D, o próximo é 5D, o próximo é 7D e por aí vai. Então, foi isso que Galileu enxergou. Tá? O lançamento horizontal, ele na verdade é uma composição de outros dois. Tem a composição ou projeção horizontal do movimento, que é uniforme, e tem a projeção dele na vertical, que é um movimento uniformemente variado. E eu posso, né, analisar tais movimentos de uma maneira independente para eu entender este aqui como um todo. Tá certo? E um detalhe importante, né? O tempo que passa para as projeções horizontais passa, claro, para a projeção vertical. Quando eu estou aqui, está aqui a posição da projeção vertical, está aqui a projeção da posição horizontal. Tá certo?
Então vamos ver como é que isso poderia ser entendido de forma mais clara? Bem, se eu posso analisar o movimento do lançamento como uma projeção de um movimento uniforme na horizontal e uniformemente na vertical, como é que eu poderia calcular a distância x, a distância x do meu lançamento? Será que isso é um cálculo importante? Eu te mostrei lá no início da aula que sim, né? Lembra lá do caso da esteira, que o engenheiro tem que calcular uma velocidade suficiente para que o concreto caísse dentro da carroceria? Então, saber calcular esse x é importante. E como é que eu vou fazer isso? Se você tentar calcular o x pelo movimento resultante, vai te dar um trabalho muito grande. Aliás, nem no ensino médio você tem ferramenta para fazer isso, né? Mas Galileu resolveu o problema. Ele falou assim, não, você quer calcular o x? Não preocupa com o lançamento em si, não. Preocupe-se com a projeção dele ao longo de x. E como é que eu trabalho isso aqui? É movimento uniforme, pessoal. Movimento uniforme só tem uma equação. O tal Δx, é deslocamento em x, é a velocidade em x vezes o tempo. Que tempo é esse? É o tempo que demorou para cair, já que os movimentos aqui são simultâneos. Tá, então vamos ver isso melhor? Por que eu posso usar isso? Repetindo, porque a projeção em x é um movimento retilíneo e uniforme. Tá, agora vamos lá para o movimento em y. Como é que você calcula o tempo de queda de um corpo em movimento uniformemente variado? Pessoal, eu poderia até discutir isso daqui passo a passo, mas não vale a pena. Presta atenção. Esta equação você precisa memorizar, tá? É uma das equações da cinemática que tem uma utilidade assim muito grande. O tempo de queda de um corpo motivado só pela gravidade. Ah, professor, então vai servir para a bolinha azul também? Vai, tá? A bolinha azul está motivada só pela queda em função da gravidade, assim como a bolinha verde. Olha, o tempo de queda para a bolinha verde, ainda lá na aula presencial, eu te mostrei que era a raiz quadrada de 2h sobre g. Se está em dúvida, volta no caderno aí que você vai ver a demonstração disso. E para a bolinha verde também vai servir, Então, olha, o que acontece em y? Qual é o tal tempo de queda? Depende da altura. Eu vou pegar isso e vou jogar aqui dentro, tá? Lembrando, eu posso usar isso porque em y o movimento é retilíneo uniformemente variado. Então, pessoal, fazendo a substituição, olha, x, eu vou tirar o delta, porque me interessa o x final. Na prática, você vai chamar o x0, que é aqui, de zero, tá? Então, no lugar de ΔX, pode botar só x. No lugar de Vx, é o V0 lá do alto da mesa. E no lugar do tempo de queda, raiz quadrada de 2h sobre g. Mas lembra lá, qual era o objetivo do meu engenheiro? Descobrir qual deveria ser a velocidade da esteira. Para um tal x, como é que eu devo regular a velocidade de lançamento? Então, eu tenho que isolar V0. Bem, vai ser fácil. O g que está dividindo passa multiplicando, lembra que vai a raiz junto. E o 2h que está multiplicando passa dividindo. Olha aí nossa expressão final. A velocidade de lançamento é igual ao alcance horizontal do meu corpo, alcance horizontal, multiplicado pela raiz quadrada de g sobre 2h. Pessoal, essa equação aqui é muito útil, tá? Muito útil, tá certo? Se você lembra só dessa, você chega aqui, tá? E vou te mostrar num problema prático ainda hoje, que é crucial você saber isso aqui. Crucial, tá? Em problemas práticos, E o Enem vai te cobrar isso segundo, por exemplo, aquele caso inicial que eu te falei. O engenheiro está querendo regular a esteira. Qual velocidade ele deve pôr para a esteira? Tá certo? Então, a velocidade final depende só de duas coisas. Desculpa. A velocidade inicial, lá no alto da mesa, ela só depende de duas coisas. Ela é função de x e da altura. Tá certo? Ok? Bem, vamos lá para um exercício então, para a gente ver como é que tudo isso pode ser encaixado. Olha, duas pequenas esferas idênticas, 1 e 2, são lançadas do parapeito de uma janela, perpendicularmente à parede, com velocidades horizontais v1 e v2, com v2 maior que v1, como mostra a figura, e caem sob a ação da gravidade. Só, então não tem resistência do ar. A esfera 1 atinge o solo num ponto situado a uma distância x1. A esfera 1 está aqui.
Desculpa. A esfera 1 atinge o solo num ponto situado à distância x1 da parede, t1 segundos depois de abandonar o parapeito. E a esfera 2 num ponto situado à distância x2 da parede, t2 segundos depois de abandonar o parapeito. Desprezando a resistência oferecida pelo ar e considerando o solo plano e horizontal, podemos afirmar que... Bem, pessoal, veja bem. As duas caem sob a aceleração da gravidade. Tá. O tempo de queda é a raiz quadrada de 2h sobre g. O tempo de queda só depende da altura. As duas estão caindo da mesma altura. Sob a gravidade, né? A ação da gravidade sobre elas é a mesma. Isso quer dizer que elas vão gastar o mesmo tempo de queda. Vou repetir. Para corpos que caem sob a ação da gravidade, a única aceleração presente é a gravidade, né? Eles caem com um tempo que é proporcional apenas à altura. Depende só da altura. Tá certo? Bem, como as bolinhas caem da mesma altura, então o tempo de queda para as duas é o mesmo. Professor, mas a bolinha 2 vai mais longe. Beleza. Lembra do princípio da independência dos movimentos, né? Aqui fica bom para discutir isso. Uma tem um movimento em x maior que o movimento em x da outra, mas não interessa. O movimento em x em nada pode afetar o movimento em y. Por isso que elas caem num tempo simultâneo. Então, vamos procurar a resposta? Olha, letra B, C e D não serve porque fala que o tempo é diferente. A letra A fala que o tempo é igual, mas que a distância é igual. Está errado, então resposta é a letra E. Né? Os tempos são iguais e a bolinha 2 vai mais longe. Bora para mais um exercício para a gente finalizar a aula. Um problema parecido com aquele que eu propus lá no início. Na situação esquematizada, a esteira lança horizontalmente as caixas, que devem ir diretamente para a vala. Considerando g igual a 10 metros por segundo ao quadrado e desprezando as influências do ar, determine o intervalo dos valores v das velocidades com que as caixas devem ser lançadas. Veja bem, as caixas devem ir para as valas. Logo, eu não preciso me preocupar com esta altura, com este vão. Se ela chegou nesse nível, ela já chegou na vala, beleza? De forma que a altura que me importa aqui é só o 3,2. Tá, beleza? Então, bora lá para a gente ver como é que a gente vai resolver este exercício, vendo os dados completos aqui. Bem, vendo de forma completa a figura, veja bem, a vala, né, ela está, o início da vala, a primeira parede da vala, está a uma distância de 2,4 metros, né, do último nível da esteira aqui, e a 4,8 desse nível. Olha, quem vai regular a esteira sabe o seguinte, se você colocar uma velocidade abaixo da mínima, as caixas vão começar a cair aqui. Se você colocar uma velocidade muito superior à máxima, as caixas vão começar a cair fora da vala. Então, qual deve ser o intervalo para que as caixas caiam aqui dentro? É fácil perceber que são vários valores, né? Por isso a gente quer determinar o intervalo. Então, você é o engenheiro, você que vai regular a esteira. Qual deve ser a velocidade mínima? Bem, eu acabei de te provar, e olha só como é que vai ser importante a equação, hein? Eu acabei de te provar que você calcula a velocidade mínima, a velocidade de lançamento em função de dois parâmetros, do x e do h. Então, qual que é o x mínimo? O x mínimo é o 2,4. E a caixa vai cair de que altura para o interesse da questão? De 3,2 metros. Então, olha só, pessoal, como é que é fácil. X 2,4, altura 3,2. Olha, essa conta aqui é bem simples. Então, vai ficar que V0 é igual a 2,4. Aqui em cima ficou 10 sobre 6,4. Então, o que eu quis fazer de forma proposital? Né? Eu multipliquei por 10 para sumir com essa vírgula. Né? Então, 2 vezes 3,2 é 6,4. Vezes 10 dá 64. Só que aí eu tenho que multiplicar aqui em cima por 10 também. E olha só como é que isso é interessante. Na física, em geral, é interessante fazer isso dentro da raiz. Tá? Normalmente os caras montam os exercícios para que se você multiplicar por 10, você passa a ter raiz quadrada exata. Qual que é a raiz quadrada exata? Qual que é a raiz quadrada de 100? É 10. E de 64 é 8. Então, olha só, conta fácil. Tá? 10 vezes 2,4 dá 24 e 24 por 8 dá 3. Pronto! Você já definiu
qual deve ser a velocidade mínima para a caixa não bater nessa região. Não pode ser abaixo de 3. E qual que deve ser a máxima, o limite? Eu vou usar a mesma expressão. O x vale quanto agora? A é 4,8 a partir do ponto de lançamento. Fica atento a isso aí, tá? Cai de que altura? Ah, da mesma, 3,2. Seria esse movimento aqui, ó, batendo aqui, tá? Bem, 4,8 é igual, mesma estratégia, né? 100 sobre 64. Veja, eu aproveito a raiz, inclusive. Isso aqui, pessoal, te faz lá na prova do Enem sair na frente de muita gente, tá? Porque você está ganhando tempo na resolução, né? Raiz não mudou, só troca isso aqui. Raiz quadrada de 100 é 10, tá? Raiz quadrada de 64 é 8, mesma coisa. Então, 4,8 vezes 10 dá 48, por 8 dá 6. Então, veja, você, aquele engenheiro bem-sucedido, tá? Conseguiu definir qual é o intervalo de velocidades para as caixas baterem aqui dentro. O intervalo é esse aí, ó. A velocidade tem que ser maior que 3 e menor que 6 metros por segundo. Tá certo? Bem, então aqui a gente encerra essa questão sobre o lançamento horizontal. Assista a aula mais de uma vez, tá? Porque são implicações não intuitivas. E eu gostaria só de finalizar com uma animação. Eu vou colocar uma animação para você no próximo slide, para tentar, né, solidificar isso mais na sua mente, ok? Então, até a nossa próxima aula. Então, pessoal, como prometido, me despedindo de vocês desta aula com a animação que mostra o princípio da independência dos movimentos de Galileu, né? A bolinha verde, ela tem um movimento que é composto, né, como a gente discutiu na aula inteira. Existe o movimento horizontal e o movimento vertical. Só que mesmo ela tendo o movimento horizontal, isso não faz com que ela caia num tempo diferente daquela que simplesmente é abandonada, né? Então, onde é que fica a ideia do princípio aqui? Mesmo a bolinha verde tendo o movimento horizontal, ela cai como se esse movimento não existisse, tá? Esta é a ideia central do princípio da independência dos movimentos de Galileu. Então, beleza, assista a aula várias vezes até você compreender bem essa ideia, tá certo? Então, até a nossa próxima aula.